Tá gravando. Beleza, a gente vai entrar no outro agora. A gente poderia ter pensado isso antes. É vantagem que não tem aquele espelhamento, né? Interessante. Não tem um espelhamento. Tá, enquanto isso, deixa eu abrir outras coisas aqui. Hoje é dia 21. Ok, tá todo mundo aí. Depois eu vejo aqui. Todo mundo coloca então boa tarde aqui no chat, tá bom? Ou boa noite, para eu marcar presença depois, tá bom? Interessante que aqui não teve espelhamento. Por que lá tem espelhamento e aqui não tem? Interessante. Pessoal, vamos lá. Na próxima semana, vocês terão a prova assíncrona. Primeira prova assíncrona. Beleza? A gente combinou de eu postar essa prova às 6 da tarde, né? E ficar até meia-noite, é isso? Isso. Tá bom. E outra questão é o seguinte: eu estou com a correria, minha vida não tem tempo para nada. Eu não consegui ver as avaliações de vocês. Nem abri, nem de vocês, nem da engenharia. Eu estava corrigindo um relatório do CNPq que tinha que ser mandado, isso me tomou tempo. Tem outras demandas pessoais, também tinha aluno lá para fazer análise da assistência no laboratório. Então, estava muito corrido a semana, não consegui. Tem ainda 2 editais aí para participar. Para mim, a pandemia não mudou nada, continuo trabalhando até mais, eu acho. Vamos lá, Professor, pessoal. Oi. não pode adiar a prova, não? Aí você. Não, não. E como que ia fazer sem os exercícios? A gente ia trocar as respostas para a gente conseguir estudar. Eu pedi para vocês trocassem as questões. A gente vai discutir exatamente agora os exercícios, tá bom? Hoje a gente vai tirar exatamente para preparar vocês para a prova. Quem tiver dúvidas, né? E eu pretendo, sábado, domingo, corrigir essas coisas. Eu mando lá para segunda-feira, ou domingo à noite, o gabarito, né? As questões corretamente corrigidas com as notas de vocês. Então, vocês vão ter mais 4 dias aí para poder, segunda, terça, quarta, 3 dias, né? Vocês vão ter ciência da nota de vocês lá para domingo. Mas a discussão das questões a gente vai fazer hoje. Se tiver alguma dúvida, entendeu? Eu posso abrir lá as provas e vocês têm noção se o que é errado, o que é deixar de errar quando vocês comparam com seus colegas, certo? Oi, quando a gente compara com o colega, eu não comparei com Sim. meu colega, não. Não comparei, não. Oi? Isso de comparar não aconteceu, a gente não comparou, não. Até porque Não, a gente não assim, tá certo nessa resposta, né? eu pedi que depois que vocês tivessem enviado, vocês buscassem todas as questões de todos os colegas. Vocês têm que saber todas as questões. Não somente as 6 que vocês responderam. Vocês têm que saber as 24 questões, responder todas elas. Isso é o que eu combinei com vocês, porque todas as 24 questões podem cair na prova, né? Coisas de relacionar aquelas questões. Espero que vocês tenham feito isso. Vamos lá. Show de Química, Onélio. Ensino. Quant 1. Farmácia. Arte.
Atividade assíncrona. Não, não é aqui não, peraí. Deixa eu ver aqui. A prova, atividade assíncrona é essa aqui. Tá, vou deixar aberta. Tá, essa atividade é assíncrona. Ok. Outra coisa que eu tenho que abrir para vocês é a apostila prática. Aqui eu conto apostila prática de farmácia 2018. Pode ser daqui a mesma coisa, apostila farmácia prática 2018. É a mesma coisa essa aqui. 342.300 apostila prática. Tá, além disso, tem mais o quê? Tem a teoria de Quant, na verdade. Tá, agora só falta a apostila teórica. Eu preciso de apostila teórica Quant 1. Deixa eu ver se tem a apostila teórica, apostila prática farmácia. Apostila prática 52. Só estou precisando agora apostila teórica. Não está aqui, não. Vou abrir essa aqui. Teórica Quant 1, análise mental. Não, daqui é de Quant mesmo, peraí. Melhor pegar da engenharia, então, peraí. Vou pegar da engenharia. Apostila teórica, química na engenharia. Ok, pessoal, vamos começar então discutindo essas questões da... Vocês estão vendo aí Será que tem jeito de colocar vocês no canto direito? Deixa eu pensar se tem jeito de colocar vocês no canto direito. Acho que não, né? Mensagem, chamada. Tá, eu vou voltar aqui para as pessoas. Não. Tá, aqui são as pessoas. Aqui, ok, todos vocês estão aí. Tá bom? Então, todo mundo coloca a presença lá, porque eu não vou perder tempo de presença, porque já está atrasado. Vamos lá. Vamos pegar, então, a atividade assíncrona e vamos fazer uma recapitulação disso tudo aí. Primeira pergunta, o que é controle de qualidade analítica? Cite 3 rotinas necessárias do laboratório para manter tal controle. O que é 1725? Alguém não sabe? A gente tem 24 questões para responder. Eu queria saber o seguinte. Se todo mundo fala assim, eu sei, pula, para ganhar tempo, tá bom? Pode ser? Pode. Primeira pergunta, o que é controle de qualidade analítica? Cite 3 rotinas necessárias do laboratório para manter tal controle. O que é norma 1725? É para responder? Hein, pessoal? Eu acho bom, porque aí a pessoa vê se ela Se responde. tiver um aluno falar assim, responda, eu respondo. Significa que ele não está sabendo, tá bom? Mas se todo mundo ficar caladinho, né, assim, neutro, é porque eu subentendo que não tem dúvida. Pode ser? Não. Eu só preciso, para não ficar lendo muito o chat, só preciso falar o seguinte, responda. Alguém fala assim, responda. Vamos lá? Responde. Ok. Responde. Então, o que é controle de qualidade analítica? Né? O nome falou, vamos dizer assim, poderia até pensar que fosse uma gestão. Né? O nome está falando, o que é controle de qualidade analítica? É um controle de todas as operações do laboratório para garantia da qualidade, né, de todos os processos. Se lembrar que você tem laboratório de ensaio e laboratório de calibração. Não importa que tipo de laboratório seja, né, você tem que controlar todas as variáveis, né, alguns fatores, né, não só técnicos, como também administrativos, né, gerenciais, de forma a garantir, né, a qualidade, né, analítica da sua empresa, do seu laboratório.
A exemplo da ISO 9000, Sistema 9000 para empresas, né? Você tem várias normas, né? Seja de ambiental, série 14000, seja de gestão 9000, você tem a BPL, boas para laboratório, e para laboratório de química é muito utilizado a norma 17025. Né? Eu mandei material para vocês sobre metrologia, está lá no Classroom de vocês, e lá explica, tem um seminário relativo à validação de métodos analíticos. Lá eu falo um pouco da história da ISO, né, qual é a importância da ISO 17025. Teve uma revisão agora de 2017. Né, a ISO 2017-2025 é de 2005. E recentemente, né, 2 anos atrás, 3 anos, teve uma revisão, mais voltada à parte de gestão de risco. Não tinha esse item, parece, na norma inicial. Então, cite 3 rotinas necessárias no laboratório para manter tal controle. Então, controle de qualidade analítica, pessoal, é tudo que é necessário para você garantir a sua validação, né, a sua qualificação de instrumentos, e tudo que relativo que possa causar alguma não conformidade no laboratório, ok? Lembrar que você certifica métodos, né? E no sentido de obter depois uma acreditação para o laboratório, né? Quando você tem diversos métodos certificados, você depois no final você vai pedir lá uma empresa externa, né, para fazer todo um processo de auditoria, né, uma auditoria externa no seu laboratório, para buscar a chancela, né, o aval, né, de um órgão, né, acreditador maior, tipo o Inmetro, e aí você quer obter acreditação, né, você vai ter um certificado de acreditação, e aí você vai ter, vamos dizer assim, visualização para a sociedade de forma muito mais robusta, assim, mais confiável do que um laboratório que não tem esse sistema. Então, quais são rotinas? Olha, você pode, por exemplo, controlar a qualidade da água, né? Para verificar se ela está de alta pureza. Você pode controlar a temperatura do seu laboratório, manter em certo range, né, de mais ou menos 1 grau, mais ou menos 2 graus. Né? Você pode controlar as calibrações periódicas de balança, calibrações periódicas de vidrarias e micropipetas. Né? Você pode controlar também a limpeza do laboratório. Né? Você tem que ter uma rotina de limpeza. Você pode controlar os equipamentos. De vez em quando você vai fazer uma qualificação dos instrumentos, né? Calibração dos instrumentos através de empresas externas, né? Ou uma chamada a calibração interna. É o que tem aquele seminário, né, que eu passei para vocês fizeram, seminário não, a aula de vocês sobre calibração de pipetas e vidrarias, lembra? Balão. Aquilo é como se fosse uma calibração interna, né? Ou melhor, seria uma verificação, né? Você está verificando ou fazendo a obtenção de um erro, né? Você quer conhecer o erro em relação ao erro da sua medida, em relação ao erro do seu certificado. Pessoal, isso é controle de qualidade da lei, tudo que se faz para poder garantir que tudo está nos conforme, pronto, está em conformidade. Né? Organização de formulários, registro de conformidade, não conformidades, registro de clientes, reclamações. Aí você tem que ler todos aqueles itens da ISO 17025, que são muitos, mais de 20 itens que vocês têm que cumprir. Né? O ISO 17025, então, é uma norma internacional que já tem mais de, sei lá, pelo menos 50 anos, né? Que é utilizada em órgãos, né, no mundo inteiro, laboratórios, que exatamente te dá as diretrizes e todos os quesitos que você precisa cumprir para poder ser acreditado dentro dessa norma, entendeu? Então, é bem complexo, parte por parte de direção, né, gerencial, política da empresa, depois vem a parte técnica, a parte de validação de métodos,
você tem a parte também de causa de incerteza, né, de tudo. É bem complexo, tá bom? O que são carros de controle? Para que servem? Dê um exemplo. Posso pular? Eu já falei sobre isso. Pode. Alguém tem dúvida sobre carro de controle, pessoal? Para que Não. serve? Não. Thaís, dá um exemplo, então, de carro de controle que você pode fazer em laboratório. Pode ser uma carta de controle estatístico. De Você vai quê? analisar a variação de um dado, um processo observado. Não ouvi. Aí Pode... vai. Carro de controle de quê? De que parâmetro? Oi. Carta de controle de temperatura, por exemplo, professor. Certo, temperatura. Você quer controlar a temperatura, por exemplo, de uma geladeira. Uma geladeira que contém vacinas, né? Que não pode. A Aí temperatura. você anota os valores diariamente, depois faz um gráfico estatístico para ver se houve algum erro. Houve, Caso tenha não erro. algum erro, você vai poder rastrear ele. A carta de controle, a carta de controle não avalia erro, ela avalia desvios em relação ao valor de média, né? É óbvio que você tem um laboratório 1725, você deve ter erros conhecidos ou os mais baixos possíveis, né? Mas o que você está avaliando, na verdade, é mais a parte do sinal, né? Qual é a variação do sinal ao longo do mês, do dia, né? É mais nesse sentido, você está olhando esses dados não em relação ao valor de referência, né? Porque aí seria um erro, né? Mas sim em relação à própria flutuação dos dados ao longo do dia, de meses, anos, né? Então você controla isso. Isso é importante, por exemplo, para vários equipamentos que precisam estar dentro de um range, né? Um intervalo aceito. Temperatura laboratório, mais ou menos 1. 25, mais ou menos 1. 20 graus, mais ou menos 1. Temperatura da geladeira, não pode ultrapassar limites, né? Porque se ultrapassar a vacina, você perde. Então, você tem que ter uma carga de controle para saber se não houve perda de energia elétrica na geladeira, né? Porque se houver um blackout, se aquela geladeira ela não pode ultrapassar 0 graus para conservar a vacina, ela vai ter que ter uma bateria, né? Um gerador portátil lá, um gerador para suprir isso. É igual ao hospital, né? O hospital, eles têm os próprios geradores dele. Imagina a pessoa lá com aquelas máquinas funcionando, a pessoa está em coma com máquina funcionando, se desligar, acabou, o cara morre na hora, entendeu? Então, não pode, é uma situação extrema, né? Você não pode, em hipótese alguma, deixar faltar energia. Então, para isso serve o carro de controle, para você monitorar, né, os parâmetros de importância para a sua rotina de laboratório, seja de calibração, como, né, de ensaio. Então, por exemplo, laboratório de química, o que é importante? Temperatura, controle de qualidade de água, né? Mais o quê? Você pode controlar, por exemplo, o peso padrão do balanço para ver se ele mantém. Você pode controlar mais o quê? A concentração de soluções que você preparou, por exemplo. Vamos supor que eu preparei hidroxódio 0,1000 mol por litro. Né? Então, uma vez por mês, você titula novamente aquela solução com padrões primários e verifique se mantém o valor 0,01, 0,1, 0,1, 0,1, 0,1. Lógico, tem as vírgulas também, né? Os cada decimal. Então, o importante é que isso, né? Ora, você pode ter um valor para mais, para menos, devido à variabilidade do próprio método. Mas o que você não deve ter é uma tendência. Tipo assim, vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo. Chega um momento que ele, olha, não me interessa mais a solução. Eu quero trabalhar com 0,1. Se ela tiver com 0,8 abaixo, já não me interessa. Vai começar a mudar muito a rotina do método. Então, é para isso que tem que controlar, tá bom? Qual a diferença entre exatidão de precisão e metrologia? Todo mundo está bem claro sobre isso, né, pessoal? Diferença de exatidão e precisão. Hein? Alguém tem dúvida sobre isso? Não, né? Explica a diferença entre os três tipos de precisão. A precisão é dividida em três formas diferentes. Alguém pode me falar a diferença? Repetitividade ou repetibilidade, né? Também é usado. Precisão intermediária e reprodutibilidade. Qual a diferença? Rápido. Hein? Pessoal, eu vou puxar vocês para cá.
Alguém pode me responder? Vocês estão me ouvindo? Oi? Quem grupo respondeu essa questão 3? Professor, a repetibilidade é a variabilidade analítica sob as mesmas condições de trabalho e intervalo de tempo curto, que é uma variabilidade de curto prazo. Isso é repetibilidade. Repetitividade ou repetibilidade. Perfeito. E o que é reprodutibilidade? A reprodutibilidade é a precisão que eles chamam de interlaboratorial, que ele não é requisito para validar uma validação analítica, né? Ele é usado para padronizar procedimento analítico. Quando tem variação adicional entre os laboratórios, aí eles fazem... Isso. Ou seja... É um parâmetro para avaliar experimentos colaborativos, normalmente. Exato. Olha bem, a reprodutibilidade é o que faz um material um laboratório de referência internacional, quando ele cria um material de referência, ele distribui para diversos laboratórios, e cada laboratório ele levanta as concentrações de vários constituintes de interesse, né, vários analitos, com métodos diferentes, com países diferentes, pessoas diferentes, equipamento diferente. Então, isso gera um resultado que vão ser depois comparados entre eles mesmos, né? Tem um processo estatístico a ser implementado e você, a partir... Quem está organizando esses dados, eles vão avaliar quais laboratórios estão em conformidade, né? E quais estão fora, né, da região esperada, né? Um intervalo de confiança esperado, entendeu? Então, esse é o caso de maior dispersão dos dados, né? E quando você tem esse valor estabelecido no certificado, então você fica mais conservativo, porque se foi feita uma avaliação mais ampla, extensa, mundial, né, e você tem que o cobre, a média do cobre deu 10, mais ou menos 2, significa que o seu laboratório tem que estar dentro disso aí, porque aquele valor, ele tem mais... veracidade, né? Porque foi avaliado por vários outros laboratórios. Ou seja, a reprodutibilidade é o que se deseja no final das contas. Um processo a longo prazo, um processo colaborativo, como você acabou de falar, né? Que é o chamado também ensaio de proficiência, né? Para você ver se o seu resultado está dentro do que se espera da maioria das pessoas, entendeu? Isso é um ensaio de proficiência, um ensaio colaborativo, beleza? É exatamente isso. O que é precisão intermediária? O nome está falando, é intermediário entre um caso mais tranquilo, vamos dizer assim, repetitividade, e o mais complicado para você, que é garantir, né, dentro da reprodutibilidade, que o seu estado esteja. Porque a repetitividade, você pode ter um certo resultado lá de precisão, né? Você tem uma certa precisão, só que você acha que pode ser boa, mas pode ser não ser, pode ser extremamente, como dizer assim, abrangente, né? Como te chamo? Você tem um grande, um nível de confiança muito alto, né? E baixa significância, né? Quando você está falando de reprodutibilidade, você vai ter uma precisão, né, mais ampla, né? Ou seja, um desvio padrão relativo mais amplo. E certamente você vai estar dentro daquele caso, né? Entenderam, pessoal? Beleza? Em suma, quando você fala em precisão, você está vendo seus dados nas mesmas condições, né, os mesmos aparelhos, você não está pensando em exatidão, né? Você está pensando só na parte de precisão. É o quão seus resultados se repetem, né? Então, você vai chegar à conclusão, por exemplo, a bureta, eu fiz 3 titulação, deu 20,00, 20,00, 20,00, ou seja, não tem precisões, eu não tenho desvio errado, você tem desvio sim, só que você não conhece. Ou se você fizer expansão de incertezas, né, você vai observar que tem desvio. Desvio de quê?
tem o desvio do RP, mas existem outros desvios, né? Você tem o desvio histórico de repetitividade. Você pode ter desvios da temperatura que vão gerar variações que você naquele momento não percebeu, mas se você fizer de um dia para outro vai perceber, né? Você vai ter desvios entre buretas, entre pipetas, sei lá, entre pessoas, só que você não avaliou isso, eu fiz isso, mas se outra pessoa fizer, vai dar um outro resultado, diferente daqueles 20, 20, 20, entendeu? E se você fizer isso em outro momento, a solução pode ter mudado. Então isso daí, a precisão é um caso muito simplório, né? Essa repetitividade. Mas se você faz a reprodutibilidade, é uma situação mais abrangente, que pega laboratório diferente, país diferente, método diferente, vidraria diferente. E a precisão intermediária é uma repetitividade, só que aí, nesse momento, você está fazendo praticamente no mesmo dia, só que mudou operador, mudou alguma vidraria, tem que ter algum fator que mude. Não é tudo repetitivo, tá bom? Qual a diferença entre limite de detecção e limite de quantificação? Alguém respondeu isso? Existe relação entre essas duas características de desempenho? Sim ou não? Grupo 4, quem respondeu 4? Responde aí, pessoal, ouvir. Foi o meu grupo. Renato, o que você respondeu? Qual a diferença? Nossa, resposta ficou enorme. Eu não sei se vocês vão entender porque a minha conexão não está muito boa. Limite de detecção é a menor concentração do analito que pode ser detectada e diferenciada do banco operacional com confiança razoável. Certo. Já o outro, o limite de quantificação, ele representa a menor concentração do analito que pode ser medida utilizando determinado procedimento experimental com precisão e exatidão aceitáveis. Perfeito. Sim, existe uma relação entre as características de desempenho, pois, em conjunto, eles são capazes de definir a sensibilidade de um método, de forma que, quanto menor os limites de detecção e quantificação, mais preciso e sensível é o método analítico. E o limite de quantificação, né, ele vale quanto em relação ao limite de detecção? Limite de detecção, qual é o valor dele? 3? Como se calcula o limite de detecção? O limite de detecção uma... Peraí, que é difícil. Seria bom se desse para mostrar, 3 vezes de padrão, dividir pela inclinação da curva, certo? Isso. E o limite de quantificação é mais ou menos 3 vezes o LD, o que daria mais ou menos 9 vezes de padrão, entendeu? Agora faz sentido. Tá, então, o limite de detecção lembrar que você tem a variabilidade dos dados do branco de calibração, né, com 99,7% de confiança, que é 3 sigma, você garante que todos os dados do branco são possíveis dentro daquela distribuição gaussiana. Você tem 99,7% dos dados do próprio branco dentro daquela distribuição. Se tiver algum resultado de medida de uma amostra que cai dentro daquela extensão de menos 3 sigma, mais 3 sigma, significa que esse resultado não pode ser diferenciado do branco de calibração, porque ele pertence à própria população do branco, população de dados, certo? Para você discernir um dado que parece ser medido, né, detectável, diferente daquilo que faz parte do próprio branco, esse valor tem que estar acima, né, de 3 sigma. Ultrapassou, então, 3 sigma, que é menos que 0,1%, né, de área, 0,3% de área total, né, porque ele é bicaudal, né, você tem 0,15 de um lado, 0,15 do outro. Você, então, diz que esse resultado começa a ser detectado. Olha, se eu tiver um resultado que ficou 5 sigma em relação à média do branco, opa, esse 5 sigma está fora daquela área, né, entre menos 3 e mais 3. Nesse momento, aquele dado ele é detectado, aquele resultado é diferente do limite de detecção. Mas, ainda assim, você tem uma incerteza, está muito próximo do limite de detecção. Para ter uma garantia maior, é definido o limite de quantificação. Então, você tem 3 vezes o 3S. 3 vezes o limite de detecção. Como o limite de detecção é 3 sigma, então você tem mais ou menos
é definido mais ou menos por 10 sigma, entendeu? Então, você tem que estar 10 vezes maior o desvio padrão das medidas do seu branco para você garantir que aquele valor acima dele, daquele valor, ele é detectável. Essa é a diferença. Mas existe também uma definição que fala que você obtém o limite de quantificação, eu falei detectável, não, que ele é quantificável. Que o limite de quantificação, ele pode ser obtido quando você estipula para ele um certo desvio padrão relativo, né? Então, alguns métodos falam assim, olha, limite de quantificação é um limite que garante uma precisão relativa, um desvio padrão relativo da ordem de 5%. Como que isso é feito? Trombeta de Horwitz. À medida que você vai diluindo a sua solução, o desvio padrão absoluto vai aumentando. Quando você pega esse desvio padrão absoluto e divide pelo o valor da média do seu sinal, ele vai, então, transformar isso em quê? Desvio padrão relativo. Quando o desvio padrão relativo chegar a um certo critério de aceitação para aquele método, tipo assim, 5%, aí você define, olha, isso é o limite de quantificação. É o limite que garante pelo menos 5% de variabilidade dos dados. Entendeu? Isso é um outro critério também de definição, mas que não é tão usual pelo fato de ser mais difícil ser feito, né? É mais trabalhoso você gerar essas... Você, imagina, para cada nível de concentração, você teria que fazer pelo menos 5 medidas para obter o limite de detecção. Desculpe, o desvio padrão. Né? Então, um exemplo. Eu faço medidas de cobre na absorção atômica a nível de 10 ppm. Aí eu faço 5 medidas, né, de uma solução lá preparada. Depois eu faço medidas do cobre a nível de 1 ppm. Tem a média e padrão. Depois eu faço medida do cobre a 0,5 ppm. Eu tenho a média e padrão. Eu faço medida de cobre a 0,1 ppm. Eu tenho média e padrão. Quando eu pegar a média e padrão, né, desculpe, pegar o desvio padrão e dividir pela média, eu tenho um desvio padrão relativo. E você vai observar que esse desvio padrão relativo, ele vai aumentando à medida que a concentração vai caindo, entendeu? Então, vai chegar um momento de uma certa concentração que vai dar, por exemplo, 5% de desvio padrão relativo. Aí, nesse momento, opa, esse é o limite de quantificação. Tá bom, pessoal? Mas poucos livros abordam, a maioria dos livros, mas sim, fala o seguinte, limite de quantificação é aproximadamente igual a 3 vezes o limite de detecção. Ponto final. Tá bom? Qual é a diferença entre seletividade e especificidade? Alguém responde rápido? Todo mundo sabe a diferença, pessoal? O pH-ômetro, ele é seletivo ou específico? Pessoal, por favor, quem é o grupo 5? Quem respondeu a questão 5? Responde rápido. O pH-ômetro, ele é um equipamento, o eletrônico pH, ele é seletivo ou específico? Ai, ai, ai. Não tem dúvida? Estou pulando, hein? Alô? Pessoal, vou fazer essa pergunta na prova, tá bom? Já que não tem dúvida. Oi, pessoal, vocês estão ainda na linha aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 pessoas. Cadê o resto da turma? Thaís? Por que saiu da reunião, Thaís? Oi, Thaís. Vocês estão me ouvindo? Tá travando aqui também. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Alô? Oi. Ficou mudo? Estamos. Professor, dá para ouvir, só que tá travando bastante. Tá travando? Será que é internet ou tem a ver com isso ser gratuito? Não é da... Se bem que eu entrei pela UFES, né? Não foi bem a UFES, né? Acho que sim. Vou precisar sair da aula. Poxa, mas vocês estão em aula, por que você tem que sair da aula? Hoje é o dia de tirar as dúvidas, pessoal. Vamos continuar, então. Alguém tem diferença? Alguém tem
Alguém tem dúvida sobre a diferença de seletividade e especificidade? Pessoal, pH ele é específico, tá bom? Também seletivo, ele é seletivo para H+, e específico para H+. A absorção atômica, ele também ou, por exemplo, a absorção atômica, CPOS, são seletivos, e são capazes de ver vários elementos, tá bom? E não são específicos, ele faz vários elementos químicos. Entendeu a diferença? Certo? Todos vocês travaram? Oi, vou ter que abrir o chat aqui. Eu vou olhar vocês no chat, tá bom? Vamos conversar pelo chat, eu não consigo, tá dando problema aqui. Vou precisar sair da aula aqui também, tá travando, tá travando, tá travando. Tá, vamos continuar conversar no chat. Pessoal, vamos lá. Discorra sobre 2 métodos de gestão de amostra que conheça. Alguém pode falar alguma coisa? Oi, professor, eu falo. O primeiro método, né, é o de digestão por aquecimento convencional, e o segundo é digestão por fonomufla. Você quer que fale as vantagens e desvantagens de cada um? Você tem clara compreensão sobre isso? Eu acho sim, né? Ah, professor, clara, 100% não possui, mas eu possuo algumas. Tá, então eu vou rapidinho. Existem vários tipos de métodos, né, de gestão de amostra, via úmida, via seca, né? Existem métodos também que você pode fazer por combustão em sistema fechado, usando micro-ondas, né? O sistema de gestão por micro-ondas. Exemplo, gestão por via úmida, né? Você pode usar ácidos minerais, né? Pode também usar bases fortes para digerir amostras. Exemplo, tecidos biológicos são digeríveis em bases fortes, ou em ácido também. Geralmente a gente usa mais ácido, que é mais fácil purificação, né? Essa é uma vantagem. Sistemas abertos têm desvantagens de ser contaminados, ok? Ser mais longos o processo de digestão, já que você não consegue atingir altas temperaturas e nem altas pressões, né, já que é sistema de uma atmosfera. Quando você coloca em vasos fechados, né, exemplo do sistema de micro-ondas, aí você pode gerar altas pressões, sei lá, 10 bar ou mais, né, de pressão, e altas temperaturas, o que acelera a decomposição, né, tanto da parte orgânica quanto da matriz mineral, né, da amostra. Tá? Então, mais ou menos, eu fiz um quadro rápido sobre, tem vantagem, cada método, tá bom? Custo, tempo de análise, uns são mais rápidos, outros menores, tá bom? E depois vocês pensam sobre isso. Sobre branco, eu também já discuti isso, né? O que é branco, calibração, preparação e reagente. Eu já discuti isso em aulas passadas, eu acho que está tudo tranquilo, né? Pode pular isso? Sim? Pode. Compara custo de calibração com a métodos adições, padrão. Qual é o grupo que fez essa questão? Vocês conseguiram pesquisar isso e entender o método adições? Hein, pessoal? Qual o grupo que fez a questão 8? Tem alguém representante do grupo aí da questão? Foi o nosso grupo. Você pode me explicar? Nós fizemos a curva de calibração, né? E aí deu de forma linear. Ela foi uma curva linear. Você fez como assim? Você explicou, dando exemplo, é isso que você está falando? A gente fez a partir da equação uma equação simples de y é igual a x mais b. Sim, isso é a curva de calibração. O que é a curva métodos adições? O que é métodos adições de padrão?
ela se baseia na adição do padrão a um volume conhecido de solução de amostra. Sim, ou seja, todas as adições de padrão é sempre sobre o mesmo volume de amostra, certo? Certo. A única diferença entre um e outro, eu vou abrir o whiteboard aqui. Eu já tinha discutido isso, acho, É na melhor, aula. professor, para ver. O quê? É melhor para ver, realmente, se o senhor abrir, mostrar, Vocês estão para vendo aqui? entender. Vocês estão vendo aqui o whiteboard? Não, a gente... Não. Não vê porque não tá compartilhando isso? Deixa eu ver. Porque não está no Class? Deixa eu ver. Por que não está vendo? Deixa eu ver. A tela está sendo compartilhada. Eu não apresentei, não? Não. Não. Tinha apresentado antes, né? Tá. Vê se agora tá vendo aí. Tá vendo a tela agora? Tô, mas o... Sim. Tá, então, só para relembrar, você tem a opção de dados aqui, né? X e Y. Né? X, por exemplo, é a concentração e o Y é o sinal. Exemplo, a sinal de absorvância, né, da absorciometria. Aí você geralmente coloca aqui os padrões, aqui seria a solução, né? Então, primeiro é o branco calibração, ao qual você prepara a curva. Muitas vezes você pode construir a curva sobre o branco preparação. Porque era melhor, né? Porque o branco preparação, que leva em conta os reagentes de digestão da amostra, né? Toda vez que você faz a digestão de amostra 1, amostra 2, amostra 3, amostra 4, amostra 1, amostra 2, amostra 3, tem várias amostras, mas você também tem que preparar um branco preparação, né? Se você nas amostras que coloca X de ácido, né, ácido 1, né, Y de ácido 2, Y e assim vai, Z de ácido 3, tudo que você coloca aqui, você também tem que colocar aqui no seu padrão. A única diferença do branco preparação ou branco de reagente em relação à amostra é que aqui você não pesou nada, você não colocou nada, só tem os líquidos, né, a água, ácidos, bases que você colocou, né, e também o mesmo tempo. Se você gastou 1 hora aqui de gestão, você vai gastar 1 hora de gestão. Então, ele é feito paralelamente à digestão das amostras, né? No momento que está preparando as amostras, digerindo a amostra, também tem que digerir seu branco de preparação, que contém todos os reagentes que se adicionam a mais e que poderia estar contaminando a amostra. Isso é chamado branco de preparação de reagente. Então, você pode construir a curva de analítica em cima de uma solução grande de branco de preparação. Eu preparei 500 mililitros de branco de reagente de preparação. Então, eu posso, a partir daqui, fazer várias alíquotas, né? Vamos pegar aqui 50 mililitros, 50 mililitros, 50 mililitros. O primeiro eu não coloco padrão, o segundo eu coloco mais uma certa quantidade padrão, sei lá, 1 mililitro de cobre, né, 1000 ppm. Depois eu coloco mais 2 mililitros, mais 3 mililitros. E aqui não tem analito, que vai gerar curva. Então, a concentração dele é 0, né? Você tem, então, aqui, aqui deveria sair do branco calibração, que é próximo a 0, bem baixo. Aí você tem o valor do sinal, exemplo que é a absorvância versus concentração. Que nesse exemplo aqui, sei lá, pode ser ppm, ppb, pode ser massa-massa, molaridade, o que for. Aí você vai ter o sinal associado a uma concentração, né? Para cada concentração você tem um sinal. Aí você monta sua curva, né? Primeiro ponto da curva, segundo ponto da curva. Então, aqui você tem padrão 1, padrão 2, padrão 3, padrão 4. A concentração do branco de calibração, você considera que é 0, né? Você vai chamar de 0 porque não tem analito. Padrão 1, vamos supor, fiz aqui 0,5 ppm, 1 ppm, 1,5 ppm, 2,0 ppm. E cada um vai ter um sinal. E você plota isso, você gera a curva analítica. A única diferença da curva analítica para o método das adições é que no método das adições, você você não parte do branco de calibração, né? Você parte da própria amostra. Ok? Você parte, então, da própria amostra. Então, você vai ter esse mesmo tipo de coisa
Só que aqui você vai ter primeiro ponto de curva, amostra. Segundo ponto de curva, amostra mais 1. Primeira edição, amostra mais 2. Segunda edição, amostra mais 3. Aí, se você escrevesse em termos de concentração adicionada, na amostra, aqui é a concentração adicionada, né? É o spike, né, em inglês, spike. Né? Ou o reforço que você fez. Amostra adicionada. No primeiro, você selecionou quanto? 0 de padrão. No segundo, selecionou, sei lá, 1 ppm. Depois, vamos fazer a mesma coisa, 0,5 ppm. 1,0 ppm. 1,5 ppm. Você adicionou isso. E aqui você tem um sinal. Né? Você tem um sinal, exemplo, absorbância. Como vai ficar essa curva se você tem uma amostra inicial? Em vez de ele partir do 0, você já tem um valor de amostra aqui, ó. Sinal da amostra, está aqui, parte aqui. Se não houver interferência, essa reta vai ser paralela a outra. Porque você partiu não do 0, você partiu desse ponto aqui, ó. Então, você adicionou 1, aqui você adicionou 1. Adicionou um valor aqui, na segunda adição, então aqui você vai ter esse valor mais um valor constante de SA. Esse aqui é sempre SA. A diferença entre um e outro é o SA, é o sinal da amostra. Se esse sinal da amostra aqui ele se mantém constante, independente do padrão, significa que não está havendo efeito de interferência à medida que aumenta a concentração, né, do analítico, certo? Porque se houvesse, né, você poderia ter um tipo assim, um erro constante, né? Um erro constante. Mas esse erro, ele se dilui quando você faz um valor comparativo. Como? Né? É a mesma coisa se você pegar essa reta aqui e transladar para o 0. Né? Ou seja, se você... Opa, agora não dá para voltar, né? Deixa eu ver se eu consigo voltar essa ação. Quando você translada essa reta para baixo, joga essa reta para cá, né? Ela reproduz essa curva analítica. Ou seja, o que é transladar? É você subtrair todo o sinal do sinal da amostra. Então, sinal da amostra menos sinal da amostra igual a 0. Então, seria isso aqui vira o seu branco de calibração, quando fosse isso. Né? O sinal da adição 1, né? Da adição 1 menos sinal da amostra vai dar o sinal do branco, o sinal do caso, o sinal da amostra. E assim sucessivamente, tá, pessoal? Ou seja, se você pega o valor final da adição menos aquele obtido na curva analítica, vai dar sempre um valor constante. Nesse caso, você conclui que não existe interferências, né, de matriz. Né, porque se houvesse diferença de matriz, né, com certeza, a partir de um certo valor aqui, o acréscimo de sinal pode ser maior ou menor em relação àquele obtido por um sistema contencional analítico. Entendeu, pessoal? Isso é método de adições. Oh, caramba. Não estou conseguindo... Cadê a mouse? Sumiu o mouse. Cadê? Deu uma doideira aqui. Meu mouse está instável. Deixa eu ver se que mouse aqui deu. Ok. Não. Mais perguntas? O que é matriz de referência? Todo mundo sabe o que é, né? Tem alguma dúvida sobre matriz de referência? Certificado? Grupo. Quem é o grupo que fez questão 9? Pessoal? Alguém fez questão 9? Rapidinho, pessoal, por favor. Pessoal, como o tempo está escasso, eu vou começar a responder, vou perguntar mais a vocês não, tá bom? Eu vou gravar isso aqui até responder todas as questões e vou colocar no sistema de vocês, tá bom?
Então, quem quiser ficar até as 7h15, né, que eu acho que é o tempo que eu vou gastar para responder todas as questões rapidamente. Beleza? Aí, se tiver alguma dúvida, vocês me interrompam, perguntam. Vamos lá. Material de referência certificado, né, são materiais que você compra, né, de laboratório de referência primário, exemplo, o NRC no Canadá, o NIST nos Estados Unidos, o BGS na Inglaterra, a material de referência da Agência Internacional de Energia Atômica. Aqui no Brasil, você tem o IPT, Instituto de Pesquisa Tecnológica de São Paulo. É um material preparado, ele tem que ter uma granulometria muito fina, ele tem que ser bastante homogêneo, né? E ele tem que ser estável, ele tem que, não pode sofrer degradação com o tempo, né? Tem que ter estabilidade, e ele tem um material que também não pode ser tão refratário, tem que ser digerido para fins analíticos, ok? Esse material de referência, o material de referência, quando ele é submetido à análise de diversos laboratórios internacionais, e depois você passa por um processo estatístico, como eu falei, né, por um ensaio de proficiência, você vai certificar esse material. Você, para vários parâmetros que você analisou, você vai ter, então, aquele analito, mais ou menos, a média dele, mais ou menos, um desvio padrão, né? Resultado dessa comparação interlaboratorial. Tá? Então, o material de referência, ele se torna certificado quando ele passa por um processo de ensaio interlaboratorial. Tá bom? E aí você compra um material caríssimo que tem lá os valores, né, de mais aceitos, né, chamado média verdadeira, né, ou aquilo que você considera ser verdadeiro, né, mais ou menos uma incerteza. Aí você não está falando mais desse padrão, você está falando de uma incerteza expandida, tá bom? Que já é um conceito metrológico que leva em conta também exatidão e precisão de vários itens, né, de laboratório. Para que serve? Ele serve para poder garantir a exatidão metrológica do seu método. Né? Você faz análise de metal, por exemplo, num medicamento. Né? Você tem que ter uma referência daquele mesma matriz do medicamento e você também submete o seu método àquele material de referência. Se a sua resposta ao método, né, estiver dentro do certificado, né, do valor da extensão do certificado para aquele analítico, significa que você tem um método confiável, já que eu estou conseguindo obter o resultado esperado lá e reportado por um material de referência certificado. Beleza? Então, você está garantindo exatidão metrológica. Beleza? Se você estiver fora, é preocupante. Você tem que melhorar todo o seu sistema de gestão, o seu método, validar novamente, talvez, né? Repensar sobre não só o método, mas quem faz a análise, os reagentes que Vidraí está usando, o equipamento está usando, né, para você, aí você entra naquele processo de 17.025, garantir qualidade laboratorial. Você tem que garantir, então, a qualidade do seu laboratório para garantir resultados confiáveis, fidedignos. Então, para isso serve o material de referência. Sem ele, você não tem garantia de exatidão. É um método mais usual e com custo relativamente razoável, né? Outro processo seria fazer comparação laboratorial, que é extremamente caro, né? Imagina, para cada análise que fizer, você mandar para 10 laboratórios, e tudo pagar para 10 para tirar a média de padrão, é complicado, né? Aí você fica sempre dependendo dos outros, em vez de você ganhar dinheiro, você tem que pagar os outros para fazer análise para você. Não, você vai fazer isso para criação de um material de referência. Depois que ele vira referência, você vende aquele material de referência, tá bom? Como podemos garantir a exatidão de um método analítico? Compare esse procedimento mostrando suas vantagens e desvantagens. Pessoal, como se garante? Usando alguns processos, né, de validação, de garantir qualidade, a exemplo de uso de material de referência. É um deles. Né, comparar o seu resultado com o valor certificado. Você pode usar o método de adições. Se você usando o método de adições, sua resposta é similar àquela, né, dado por um método curva analítica, que é construída à base de brancalibração, você tem, então, já também um critério de exatidão, tá bom? Porque é uma indicação que não tem interferência em matriz. Se a inclinação do método de adições, ela é similar, ou muito igual, parecida com a
inclinação da curva de calibração significa que sua matriz não é tão complexa, não, pelo menos para aquele analito que você está investigando, não gera muita interferência. Outro processo poderia ser também o ensaio de recuperação. Você analisa a amostra, depois faz um único spike, né, um único reforço, uma única adição, né, de um padrão sobre a amostra. E você verifica, você tem lá X mais A e X sozinho. A diferença disso tem da A. A é 100%. Ou seja, você tem a amostra, tem uma certa concentração obtida, ou sinal obtido. Você tem a amostra mais spike, mais reforço. Aí você tem outro sinal. A diferença de sinal tem que ser exatamente o sinal do spike sozinho, sem estar com a matriz amostra. Nesse momento, você tem 100% de recuperação, tá bom? Às vezes pode ter recuperação maior que 100%, menor que 100%, devido às interferências, né, principalmente de matriz, do seu método. Esses são os 3 processos mais importantes, né, de garantia de exatidão, tá bom? Ensaio de proficiência, uso de matéria de referência, uso de médias adições e também de recuperação. São 4 processos. Defina metrologicamente calibração de instrumento. O que é calibrar o instrumento? Calibrar é você tentar ajustá-lo, né, de forma a ter as condições, né, previamente estabelecidas por um equipamento, fabricante. Ok? Isso é calibrar o instrumento. Contudo, você pode ter um erro associado entre aquilo que é dado para o fabricante e aquilo que você está obtendo na sua medida, né, do seu equipamento, devido a um desgaste natural, né, da eletrônica do seu equipamento, da massa, de tudo lá, entendeu? Então, tem vários efeitos, né, que podem fazer com que o equipamento seja descalibrado, principalmente a rede elétrica, desgaste de peças eletrônicas e tudo mais. Tá? Então, quando uma empresa externa vai lá fazer uma calibração, vai ver o quanto você está errando em relação ao valor verdadeiro. Ele tem dados verdadeiros, ele tem medidas verdadeiras, pesos verdadeiros, tampões corretos, né, bem conhecidos, né? Então, ele traz para você o valor verdadeiro, né? E você vai testar se o seu equipamento está obtendo valor próximo àquilo que é verdadeiro, com certo, dentro do intervalo de confiança. Tá? Então, isso é calibrar. O que geralmente se faz é contratar uma empresa que tem chancela, ela que tem acreditação para fazer calibração. Você apenas faz um ajuste ou uma verificação interna, né? Que às vezes a gente chamamos de calibração interna, mas o correto seria feito um ajuste ou uma verificação, né, do seu equipamento. A questão 12, compare os seguintes vidrarias volumétricas, pipeta, balão e bureta, explicando a finalidade de cada um. Então, relembrando sobre esse tópico. Ok, temos ainda alunos na aula? Temos, né? Deixa eu ver. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos ver se vocês conseguem ficar até 6h15, tá, pessoal? Se vocês conseguirem... Eu estou falando rápido, mas se tiver alguma dúvida, vocês podem perguntar. Eu não me importo ficar aqui até 7 horas com vocês, não, tá bom? É importante que vocês aprendam o máximo possível, né, para a próxima aula de avaliativa. Vamos voltar, então. Eu tenho que entrar onde? Eu estava onde aqui? Compare vidraria. A gente já discutiu isso em aula, tá, pessoal? Teve uma aula experimental, né? Lembrar que a pipeta tem maior precisão e exatidão do que o balão volumétrico, e o balão, maior precisão e exatidão em relação à bureta, né? Isso tudo tem a ver com o menor diâmetro, né, do tubo ao qual você faz a leitura do seu menisco, né? Porque se ele é estreito, você, com pequenas variações de líquido, você consegue ter, então, variações de altura mais precisa, mais visível, ok? Então, quanto mais largo for o colo, né, daquele tubo, né, menos ele é imune a variações de líquido, né? Se você colocar várias gotas, você nem percebe a altura do líquido. Então, com isso, a sua precisão diminui, né? Tá bem claro isso, pessoal? E pode também estar afetando a sua exatidão, né, no final das contas.
mas é mais a precisão, né? E a bureta, pessoal, ele tem um diâmetro constante, então o desvio padrão dele, né, absoluto, ele é constante ao longo do percurso da bureta. Ele tem vários, em qualquer momento está medindo um lugar diferente, ele não tem um único menisco como tem a pipeta do balão, porque não é um aparelho para conter volume, ele é um aparelho para dispersar, né, dispensar volume, tá bom? Mas só com valores diferenciados. A pipeta, que tem a chamar também pipeta volumétrica, que é aquela mais exata, né? E aquela pipeta variável, né? Que tem escala variável, que é usar mais para transferência de volume, não tem tanta exatidão. Ok? A bureta é como se fosse uma pipeta graduada, né? Só que específica para obtenção de grandes, dispensar grandes volumes, tipo 50 mililitros. É o que usar para titulação. Então é isso aí, tá, pessoal? Exatidão boa é pipeta e balão, da ordem de 0,1%, 0,03%, né? 0,01%, 0,03%, e é bureta também nessa ordem. E lembrar que quanto maior o volume, né, o desvio padrão relativo diminui, né? Tudo bem? Porque quando você divide um delta X por um volume maior, acaba que o desvio padrão relativo diminui. 13. Descreva o procedimento para calibração interna ou verificação de balão volumétrico 100 mililitros. Olha, pessoal, no caso de um balão, você tem que estar com um balão seco, né? Você vai colocar densidade, tem que conhecer bem a densidade da água, né, na temperatura que você mediu, está fazendo sua medição, de preferência 20 graus centígrados, para poder coincidir com as características do balão do laboratório que fabricou esse balão, né? Do que calibrou esse balão. A empresa e o laboratório que calibrou esse balão. Beleza? Então, isso foi feito às 20 graus. De preferência, para você calibrar um balão, para ver se está tudo certinho, você faz a 20 graus. Mas, se você não quer ter aquele volume para aquele temperatura, mas sim para a temperatura usual de trabalho, que é 25 graus centígrados, então você faz uma calibração, né, mas sabendo que esse valor não vai ser o valor nominal do balão. Ele vai ser nesse caso, vai ser uma massa menor, né? Já que ele, temperatura 25 é maior do que 20, e se a massa é menor, né, o volume, densidade é massa sobre volume. Então, o volume é massa sobre densidade. Então, o volume vai ser um pouco maior. É isso? Na verdade, como é fixo o volume, a dilatação do vidro é pequena em 5 graus. Então, como dilatou o volume da água, você está medindo a massa menor. Ok? E um volume... Raciocina sobre isso aí, tá bom? Pensa aí o que vai acontecer a ponto prático. Mas a questão é que você está afetando certamente sua exatidão e sua precisão. Descreva um procedimento de calibração interna de uma pipeta 25. Similar ao balão, a mesma coisa, só que no balão ele tem que estar sempre seco quando você fazer a repetição, tem que estar sempre seco, porque é para conter, né? Então você tem que partir sempre do balão vazio, seco. Contudo, a pipeta, você pode várias vezes pipetar e dispensar volumes diferentes. E o objetivo é obter uma dispersão baixa, né? 25 mais ou menos X, sendo X menor possível. Apresente o certificado de calibração de vidraria que você por empresa. Aí você tem que buscar na internet, pegar o certificado e ver lá os parâmetros, discutir os parâmetros, tá bom? Lembra que tem alguns parâmetros, tem certeza expandida, né? Tem um N, data, tem várias coisas que ele vai apresentar lá. Temperatura laboratório, densidade, desse tipo de água, caso fosse um certificado de calibração, alguma coisa desse tipo. Quais são os EPIs básicos normalmente utilizados no laboratório? Pessoal, você sabe o que é EPI, né? Máscara facial, tem aquele face shield, né? Você tem a máscara aqui do nariz para gás tóxico, tem que usar avental, jaleco, mesma coisa, que é o mesmo nome. De preferência, sapato fechado, se for um local que possa ter derramamento de alguma coisa corrosiva ou tóxica, ok? Também em oficinas, onde tem ferramenta que possa cair no pé.
cálcio com preferência, né, em laboratório, para poder evitar também projeção de coisas na pele. Mas eu, na analítica, pessoal, eu não faço síntese orgânica nem inorgânica. Geralmente são soluções diluídas, aquosas. Então, o risco é muito baixo, tá certo? O único risco que a gente tem é quando mexe com ácidos voláteis, né, sulfúrico, nítrico, clorídrico. Além de ser tóxico, também pode bater na pele, descascar a pele, né, dar uma queimadura, o caso de ácido sulfúrico. Então, você tem que ter luva, usar luva também, né? Diagrama de Rommel, que é o diagrama de risco, né? Que diagrama tem aquela aparição de diamante, ele tem o número 1, 2, 3, 4 associado a vários critérios, características de um certo reagente. Então, lá você tem nível de 1 a 5, se eu não me engano, né, de inflamabilidade, de corrosibilidade, né, de saúde, fator de arroz de saúde, e finalmente tem uma caixinha branca lá, que é sobre outras informações. Então, a vermelha, se não me engano, é a inflamabilidade, o azul é de saúde, o amarelo de corrosividade, né? E o branco é outras características. Tipo assim, tóxico, se bem que tóxico já está no azul, seria mais no sentido de explosivo, ou sei lá, muito caro, sei lá, algo desse tipo assim, né? Decompõe, né? Aí você dá outras informações, né? Pertinentes. Descreva 4 reagentes ácidos usados normalmente em laboratório. Acabei de falar, tá bom? Ácido nítrico, clorídrico, fluorídrico, vários. Para que serve? Ácido nítrico geralmente é usado para digestão de amostras orgânicas, também muitos amostras minerais, né? Rochas, coisas desse tipo, se usa ácido nítrico também. Mas melhor clorídrico, principalmente para rochas contendo ferro, né? Ou elementos químicos que formam cloro complexos estáveis. O sulfuro também associado ao ácido nítrico pode ser usado, que é a mistura sulfonítrica, bastante oxidante. Você também pode usar o ácido nítrico combinado com ácido clorídrico, inclusive na proporção de 3:1 clorídrico para nítrico, formando água régia, que dissolve platina, ouro e outros metais do grupo, né, nobre, dos metais nobres. Ou você pode fazer chamada água régia invertida, principalmente para compostos orgânicos. Você coloca 3 partes de ácido nítrico e 1 parte de ácido clorídrico, né? Isso é bom para sedimentos, por quê? Porque você dissolve, né, a parte orgânica, procedimento, por exemplo, de mangue, né, que tem alto teor de matéria orgânica, tipo 10 ou mais por cento, 10 a 30% de material orgânico. E, além do mais, o cloreto presente, em menor quantidade, ele funciona como um agente de digestão para óxidos, né, oxidrato de ferro, por exemplo, de alumínio, titânio, né, presente ali naquele seu solo. Quanto à gravimetria, pessoal, nós estamos falando de gravimetria agora. O que são padrões primários e quais condições desejáveis eles puderem possuir? Deixa eu falar uma coisa, agora que eu estou vendo. Essa prova assíncrona, agora que eu estou vendo, eu não falei, eu esqueci de passar gabarito para vocês sobre. Era para ter passado semana passada, então. Peraí. Essa semana é a discussão, né, do ácido fosfórico. Na verdade, desculpe, peguei lista errada. Essa semana seria a discussão, nós estamos no dia 21, volumetria de neutralização, determinação de teor de ácido acetil salicílico analgésico. Sim, eu postei a aula semana passada para vocês assistirem, eu creio que todos vocês assistiram a aula, né, que seria a segunda parte da neutralização. Só que tem uma coisa errada aqui. Entregar no dia 27/7. 21. Entregar no dia 27/7. Era para ter passado isso aqui, dia 21. Nós estamos em 21. Na próxima semana. Mas aí eu vou fazer prova assíncrona de questões sobre volumetria. Temos um problema aqui. Pessoal, vou ter que discutir com a Thaís isto. Porque era para ter passado essas questões de ácido base na semana passada. Cometi um erro aqui.
Porque eu teria que ter feito isso na semana passada, para na prova sim perguntar a questão de ácido base. E nós não fizemos isso. E tem que ter, porque senão vai ter muito matéria depois para a prova 2. Depois eu converso com a Thaís. Vamos continuar. Quais são os padrões primais? O que são padrões primais? São aqueles padrões, né, que podem ser utilizados, né, para a obtenção de soluções padrões. Exemplo, ou reações, né, a partir de padrão primário que sejam conhecidas, né, assim, essa estequiometria. Olha, padrões primários, ele deve possuir alto peso molecular, né, ser solúvel em água, no caso que você quer fazer trabalho com água, né, ser aquoso. Você precisa ter também, não ser higroscópico, não se decompor com o tempo, né, não ser também tão caro. Então, tem algumas características, né, necessárias. Ser solúvel em água, já falei, né? E aí você usa como padrão primário. Exemplo, bifental potássio para a titulação de base forte. Você pode usar carbonato de sódio para titulação de ácido forte, ok? Ou ácidos. Mais ácido forte, ok? Mas é possível também para ácido fraco, dependendo da constante, mas melhor ácido forte. Com ácido forte e base forte, aí sim você pode titular diversos outros ácidos bases de Bronsted-Lowry, né, conjugados, né, mais fracos. Descreva sucintamente a aula prática para a detecção de cálcio. Nós já discutimos na aula passada, tá bom, pessoal? Lembrar que você tem que pegar um comprimido, pesar o comprimido, macerar ele, tirar uma porção necessária para poder depois você fazer a pesagem. Então, sei lá, exemplo, com o cálcio lá no suplemento alimentar, eu acho que nós pegamos 600 miligramas, já que tinha só 60 e tantos por cento de cálcio, não é isso? De cálcio não, de óxido de carbonato de cálcio. O resto era recipientes, né? Amido, celulose e outros bagulho lá para dar textura. E aí você vai fazer a digestão desse material, né? Num meio qualquer, por exemplo, lá foi ácido clorídrico para dissolver o carbonato de cálcio. Depois você acertou um pouco o pH isso, colocou o oxalato nesse exemplo, pH ácido não precipita, mas à medida que você vai colocando base a quente, ele vai deslocando o equilíbrio, formando cada vez mais o ânion oxalato que precipita cálcio. E aí pegou esse precipitado, você fez uma primeira filtração, lavou com um solvente, um líquido adequado, contendo íons, para poder limpar, né, tirar alguns cátions e ânions coprecipitados, ou seja, interferentes. E feita essa filtração, você seca então esse papel de filtro numa estufa, carboniza esse papel num cadinho de porcelana ou outro cadinho qualquer, mas porcelana é adequado, transfere esse resíduo para um cadinho adequado. Por exemplo, se você quiser fazer a fluorização, que é a determinação de silício por diferença num cadinho de platina, você tem que transferir o resíduo do cadinho de porcelana para o cadinho de platina. Mas se não for fazer a fluorização, você pode continuar, então, no cadinho de porcelana. E aí você faz, finalmente, a calcinação, uma temperatura adequada, 500 graus você pesaria na forma de oxalato de cálcio, a 1000 graus você pesaria na forma de óxido de cálcio. E 15 minutos em 1000 graus, por exemplo, você retira do forno mufla, você esfria um pouco, coloca no secador e depois de meia hora, a temperatura estando estabilizada, você pesa então esse material e relaciona, né, o seu óxido de cálcio, nesse exemplo, com a amostra original e com isso você determina o teor de óxido de cálcio. Na prática, foram os usos da gerada demonstram cálculos realizados, calcula o erro final da análise e aponte possíveis. Olha, pessoal, você tem que, então, gerenciar aqueles dados, mas existem alguns erros. Quais são os erros possíveis? Olha, por exemplo, a digestão da amostra não foi 100% completa. Alguma coisa de carbonato de cálcio estava presa, alguma outro tipo de suporte, né, material suporte, que não se dissolveu, mesmo com ácido clorídrico. Você pode ter havido também uma má precipitação. A precipitação do oxalato de cálcio não foi completa, já que o ácido, a acidez do meio, né, o pH não está adequado. De repente ainda estava ácido quando você achou que, né, parou de esperar nesse processo. Você já partiu para a filtração. Você teve que ter garantido, será que realmente eu tenho um pH que garanta 100%
esse 99,999% de precipitação? Então, isso é outra pergunta que tem que fazer. Isso pode também induzir a erros, né? Má digestão da amostra. Na filtração, você pode também ter perda, né, do seu oxalato de cálcio, seja uma perda física, né, devido os poros, né, não estão adequados, depende se você usou uma filtração rápida, sendo que o cristal exigiria, né, um filtro de filtração pequena, né, muito miúda, né, muito pequena, entendeu? Então, você tem um erro aí, né, de método, ok? Devido ao uso de um filtro inadequado. Outras vezes você lavou demais, né, começa a dissolver também precipitado, né, pelo meio que você está de lavagem. No processo de calcinação, você pode deixar muito tempo calcinando, perde também a sua amostra, né? Na carbonização do papel, pode ter havido crepitação, projeção de papel junto com a amostra. Então, tem vários erros possíveis que vão gerar um desvio, né? Ou um erro, né? Para mais ou para menos em relação ao valor esperado, né? O valor verdadeiro. O que é precipitação homogênea, você já sabe, né? Você faz uma precipitação lentamente, ou pressão lenta de um exemplo, né, do oxalato. Você foi acidificando, basificando o meio, colocando hidroxódio, de tal maneira que começou a desprotonar o monohidrogênio oxalato, ou seja, o oxalato protonado. À medida que ele vai desprotonando, formando oxalato, carga 2, ele precipita, então, o cálcio de carga 2 também. Beleza? Mas isso você controla, então, essa precipitação com o pH do meio, né? E você tem que elevar lentamente o pH para a adição de hidrossódio para lentamente formar o oxalato de cálcio. Isso gera uma grande vantagem, porque dá tempo dos cristais previamente formados eles crescerem. E se eles crescem, eles ficam mais barrudos, né, mais graúdos e mais fácil precipitação e menos retenção de impurezas, ok? O que é envelhecimento precipitado é deixar o precipitado de um dia para outro, ou vários dias, né, quietinho. Após o processo de precipitação, você deixa ali para ele maturar o precipitado. Ele envelhece, ele cimenta pequenos grânulos, né? Alguns cristais são cimentados, um junto ao outro, né? Gerando um único cristal. Você pode também aperfeiçoar os cristais, né? Você dissolve pontas de cristais, gerando, então, cristais mais aperfeiçoados. Inclusive, do ponto de vista químico, também pode mudar a fase, de uma fase alfa para a fase beta, e tornar uma fase mais estável. Cristais muito finos, né, eles tendem a dissolver devido à energia livre de Gibbs, de superfície maior. Eles dissolvem e jogam essa matéria, né, para um cristal maior, entendeu? Então, ali, no seio dos cristais, a concentração dos rios é maior. Então, eles têm ali um transporte de cristais, de cristais muito finos que se dissolvem, e essa massa vai para cristais maiores que estão crescendo, tá bom? Aquela ideia que eu já falei, comentei, de os grandes se tornam maiores, os ricos se tornam mais ricos e os pobres mais pobres. Beleza? Então, isso mais ou menos são alguns processos que favorecem esse envelhecimento precipitado. Pessoal, eu vou ter que discutir com a Thaís sobre a questão, né, dessa solicitação de mudança de data, né, de prova. Talvez tenha que ser feito isso, porque temos esse problema aí que eu não avaliei ácido base, eu tinha que estar falando sobre ácido base. Embora que vocês discutiram lá na prática, é relativamente simples, mas eu teria que estar falando, tá bom? Eu vou então parar aqui Tem pessoas ainda na aula, não tem? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vocês querem discutir agora essa questão, pessoal? Temos 5, 6 pessoas na aula. Acho que você pode adiar o dia e essa matéria de volumetria você passa para a próxima prova. Já que falta passar coisa ainda, né? Thaís, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar a gravação para não ficar longa. Não, se bem que é bom que todo mundo veja, né? Então deixa gravando. Deixa eu falar uma coisa, Thaís. Eu cometi um erro no meu plano de ensino, né? Eu escrevi que atividade 2, assíncrona, ok? Relativa à volumetria e neutralização,
Eu coloquei isso exatamente na véspera da prova, uma semana antes, não pode. Por quê? Porque se vocês precisam ter uma semana para entregar atividade assíncrona, só se a gente faz assim mesmo. Eu discutiria, por exemplo, se eu mantenho a atividade assíncrona hoje para amanhã, eu posso ir para vocês, e aí, na próxima quarta-feira, a gente tem 1 hora aula para tirar as dúvidas dessa atividade assíncrona, e depois aí eu lanço a prova a partir das 7 até 1 da manhã, por exemplo. O que vocês acham? Daria. Teoricamente não é complicado. A gente teria antes de eu lançar a atividade no sistema assíncrona, desculpa, a prova assíncrona no sistema, eu teria 1 hora aula da próxima semana para discutir. A gente se reúne, tira as dúvidas, aí depois sim, o sistema libera a prova para vocês. É possível. Tá bom? E ao longo da semana, vocês entram em contato comigo se ainda tiver dúvidas sobre algumas questões que eu lançava da atividade assíncrona. Vamos fazer Então, assim, no caso, melhor. você manteria a prova para o dia Sim, 28? manteria Ia as ser uma duas semana? provas. Manteria a prova dia 28, sim. Tá bom? Mas cairia, no caso, gravimetria, as aulas de laboratório e metrologia. Não, vai cair tudo que já abordamos e mais um pouquinho sobre aço base. Aquela discussão de aço base lá, sobre a prática, quando você usa o indicador, né, como você faz a titulação, o que é a titulação de retorno, mais ou menos os mesmos assuntos. Mas à medida, a partir do momento que eu mando a atividade assim agora para vocês, ainda hoje ou até amanhã de manhã, vocês já vão vendo as questões que podem cair na prova também. Mesma coisa, os grupos vão ser divididos, vocês vão passar as questões para os grupos, tá bom? O que eu posso facilitar mais ou menos isso. E vocês passam depois questões para todo mundo, já vão dar uma estudada e tira dúvida comigo ao longo da semana, através da Thaís. Né? Professor, eu não entendi direito essa pergunta, me explica. Aí eu mando via WhatsApp para a Thaís, e a Thaís manda o WhatsApp para vocês. Entendeu? E aí, na próxima quarta-feira, às 6 horas, a gente começaria exatamente às 6 horas, já que não tem laboratório para você ver. Às 6 horas até às 7, a gente tira essas dúvidas, somente desse assunto pertinente, faltando, né, de volumetria. Como determina o teor de açacete e vinagre? Pronto. Né, como faz um cálculo? Eu acho que dá sim, tá bom, pessoal? Aí, no caso, seria a prova dia 28 e teria também outra atividade essa Não, semana? não. Essa semana que vai entrar, vocês vão ter uma atividade assíncrona. Umas 4 questões para responder até a próxima semana. Valendo nota essa atividade assíncrona. E aí vocês vão responder, vão tirar dúvidas entre vocês. Se não tiver, vocês têm praticamente uma semana para responder isso. Né? É atividade assíncrona, escrita, né? Via portal, sistema, uma semana para entregar. Vocês vão entregar essa atividade assíncrona, né? No final da quarta-feira, próxima semana, ou até mesmo eu dou mais um dia, na quinta-feira. Mas a prova assíncrona aconteceria no dia 28, manteria como está, para não ter que mudar toda a estrutura, fica complicado. E eu teria, então, na próxima semana, às 6 horas da tarde, que eu não entraria em aula, não teria aula assíncrona, haveria aula assíncrona, pelo menos 1 hora. Ou até o momento que vocês acharem, professor, agora estamos preparados, pode lançar a prova. E aí vocês fariam a prova. Aí qualquer coisa eu deixo para vocês fazerem até a noite, madrugada, se for o caso, para entregar o horário limite até na manhã do outro dia, entendeu? Para dar mais Então, você tempo está para vocês. propondo a prova dia 28 e a atividade para entregar dia 29, na quinta-feira. Exato. Professor, igual a Letícia falou ali, acho que é muita coisa. A gente tem que fazer atividade, vai ter que estudar para a prova, né? Não, presta atenção. Para estudar para a prova, né, relativo até a gravimetria, já estudamos, já discutimos aqui tudo, né, tiramos as dúvidas, basta vocês assistirem essa aula e lerem as questões de vocês. E até domingo eu estou com o gabarito completo e vocês vão ver. Mas infelizmente é assim, né? Quer dizer, é época de prova, por isso que é importante você estar sempre perguntando, participando, fazendo exercícios, entendeu?
Mas vocês já tiveram uma semana de avaliação da atividade assíncrona 1, né, que vocês entregaram na semana passada. E certamente vocês tiveram a semana para assistir a aula, né, postada na semana passada, vocês tiveram tempo. A aula de neutralização número 2. Isso certamente todos vocês já assistiram, ok? Porque vocês tiveram também uma semana para isso. A prova assíncrona, vocês têm 7 dias para responder 4 questões, né? E à medida que vocês vão fazer essas questões da prova assíncrona, vocês já estão estudando para a prova, ok? O que eu vou fazer para vocês, então, é o seguinte, para facilitar a vida de vocês. Eu vou mandar uma prova que seja comum para todo mundo, entendeu? Eu vou mandar uma prova, talvez umas 7 questões ou 6 questões, comum a todos, porque aí todo mundo fazendo, um ajuda o outro na resposta. Isso eu posso fazer. Aí na próxima semana, exatamente às 6 da tarde, na quarta-feira, às 18 horas, a gente tira as dúvidas que ainda persistirem. E aí sim, depois de 1 ou 2 horas depois, aí lanço a prova assíncrona, para ser entregue pelo menos com 12 horas para entregar. Entendeu? Tá, pessoal? Vai ter que ser assim, porque senão vai bagunçar todo o cronograma. E vocês não vão ter outro dia extra para poder fazer essa prova ou outra. Certamente vocês não vão querer isso. Passar essa prova para sábado. Prova assíncrona 1 para o sábado. Vocês vão querer isso? Não vão querer, né? Professor, você tem como esperar só um pouquinho? É porque eu tô falando com os colegas também, tipo, todo mundo tá achando que tem muita coisa, sabe? Muita coisa, tipo, uma coisa atrás da outra. Thaís, esse cronograma, ele foi dado no primeiro dia de aula, nós discutimos o cronograma para aprovar para o departamento de Química. Está entendendo? Se você tivesse algum questionamento, tinha que ter feito antes, não agora. Eu estou seguindo isso daqui. A única coisa, inclusive está escrito aqui dentro do erro, atividade 5 para entregar a semana, e aqui está a prova. Isso aqui já tinha de conhecimento de vocês, todos vocês estavam já em conhecimento. Ninguém não reparou isso antes, não questionou isso antes, e já foi aprovado no departamento. Então isso é legal, não tem mais que voltar atrás. O que eu posso fazer para vocês é facilitar a vida de vocês. Entendeu? Por isso que eu estou falando. Eu não tinha que dar aula, Thaís, na próxima semana. Não era aula de dúvida na próxima semana. Mas eu vou estar aqui presente para tirar ainda as dúvidas pertinentes de 18 horas até as 20 horas, caso seja necessário. A partir daquele momento, eu lanço no sistema a prova assíncrona, que vocês têm que responder umas 4 questões, grupo de 2 pessoas. Essa prova ela vai ser em grupo, 2 pessoas, entendeu? Somente atividade síncrona, que é individual, daqui a 2 semanas. Então, vocês estão fazendo atividade assíncrona em grupo, vão ter uma semana, vocês vão estudar em grupo, né? Todas as questões anteriores já estudamos, já discutimos, está tudo aqui respondido nessa aula gravada, tá certo? Única coisa nova são as questões relativas à neutralização, só isso que é novo. Vocês vão ter uma semana para fazer essas questões, e vocês vão ter 12 horas para fazer a prova assíncrona. Entendeu? Dá tempo sim, Thaís, é pouca coisa, considerando que vocês já estudaram as demais coisas. Se não estudaram, era para ter estudado, porque já temos 1 mês de aula, entendeu? Então não tem como vocês deixar tudo para estudar no último dia. Isso é loucura, isso é doideira, né? Aluno responsável não faz isso. Beleza? Então é assim que vai ter que ser, tá bom? Não temos como. Se vocês falam assim, professor, temos como fazer a prova assíncrona no sábado, você lança do sábado de manhã para entregar sábado? Posso. Isso não tem problema nenhum. Sábado a gente tem aula de manhã, pode não. Professor, dá para lançar essa prova no domingo? Entendeu? Posso, não tem problema nenhum no domingo. Entra o sistema de manhã domingo para você entregar no final do dia domingo, pode. Mas se vocês vão querer ficar domingo fazendo prova assíncrona minha? Certamente não. Né? Mas vocês pensam aí, tá bom, Thaís? Vê qual é o melhor caminho aí. Mas tem que ter essa prova assim que tem que acontecer na próxima semana. Pode ser quarta, quinta, sexta, sábado ou domingo, tá bom? Não, deixa esses dias mesmo, então. Tá bom. E eu vou lançar, então, mais tarde, de hoje para amanhã cedo, eu lanço
umas 5 questões ou 6 questões para vocês responderem. Vai ser a mesma prova para todo mundo, tá bom? E aí nem pensar em grupo, cada pessoa responde, né? Porque como vai ser uma coisa generalizada, eu só vou pedir que vocês não copiem um dos outros, né? Vocês têm que entender, porque vão ser as mesmas questões que eu vou pedir em algumas provas síncronas e síncronas. E se você não entender o que está escrito ali, não saber fazer com as suas próprias palavras, aí você vai ser avaliado lá na frente e vai tirar uma nota ruim. Tá bom, pessoal? Evite de copiar. Vocês tentam entender, façam com as mesmas... Nesse caso, pessoal, se essa prova é comum, as letras têm que ser diferentes. Eu quero que não faça no computador. Todo mundo vai ser escrito à mão. Tem que ser à mão, tá bom? Porque se você estiver colando, pelo menos você tem o trabalho de copiar e entender o que está sendo escrito, o que foi escrito. Quem passou, cola. Tá bom? Então, vou fechar a aula por aqui, tá? E depois, mais tarde, demora umas 3 horas, acho, para renderizar, e eu coloco no sistema essa aula. Boa noite a todos. Tchau. Boa noite.